Shabbat Shalom, bom dia. Hoje nós estamos no dia 23 de janeiro do ano de 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 10 de Shevat, do ano 5781. Essa é uma data em que os nossos sábios, eles dizem assim: o sol se põe e o sol nasce. Grandes líderes que iluminaram o mundo. Muitas vezes as pessoas, elas estão tão envolvidas nas questões geopolíticas, nos quadrantes da Terra, e muitas vezes esquecem de ver o essencial, o necessário. Muitas vezes se fala deste ou daquele governante, ou deste ou daquele povo, aparentemente achando que são os poderosos no planeta, mas na realidade existe algo muito mais sublime e muito mais superior. O sol se põe e o sol nasce. Grandes líderes que iluminaram o mundo. É graças a esses tzadikim, os justos, que o mundo ainda existe. Cada geração sempre foi marcada por justos, tzadik. Tivemos o tzadik da geração do dilúvio, Noé. Tivemos aí os nossos patriarcas, junto com eles as matriarcas. Tivemos aí a geração conhecida como a geração do deserto, que teve o seu tzadik, Moshe. E assim sucessivamente, através dos tempos, através das gerações, tivemos grandes líderes que iluminaram o mundo, e isso fez com que o plano divino continuasse em ação, até chegar ao ponto mais elevado, que é a revelação de Mashiach para a redenção. Numa certa oportunidade em que um médico ele teve uma audiência com o nosso Rebbe, Menachem Mendel, que é o tzadik da nossa geração, quando ele foi fazer, junto com o médico que cuidava do Rebbe, devido ao infarto que ele teve, a sua recuperação, e o Rebbe disse para ele, falando que ele deveria cuidar mais das pessoas sãs do que dos doentes. E aí o médico, ele disse: por acaso o senhor está me dizendo para fazer um homem perfeito? E o Rebbe disse para ele: não, essa parte aí você deixa para o Mashiach, ele fará o homem perfeito. Porque nos dias de Mashiach, realmente, Mashiach, ele que receberá da parte do Eterno a alma da alma de Mashiach, é ele que fará com que, na era messiânica, realmente, a correção, a redenção do ser humano será perfeita, será algo maravilhoso. Por isso que as profecias falam que nos dias de Mashiach realmente não haverá animosidade, o coração do pai ou dos pais se converterão aos filhos, os filhos aos pais, justamente no sentido de que a família viverá na verdadeira harmonia e em verdadeira paz. Por isso bendizemos a Hashem, que no dia de hoje, o dia 10 de Shevat, em que marca o desaparecimento, a ocultação aos olhos físicos do Rebbe Yosef Yitzhak, conhecido também como o Rebbe Rayatze, e nessa mesma época é o início da liderança do seu genro, o sétimo Rebbe, Menachem Mendel.
Por isso os sábios dizem que o sol se põe, que é o sexto Rebbe, que se oculta às vistas físicas, né? O seu falecimento, do Rebbe Yosef Yitzhak, conhecido também como Rebbe Rayatzi, e nasce um novo sol, o sétimo Rebbe, Menachem Mendel. O Eterno, ele sempre fez com que cada geração pudesse ter o seu tzadik, o justo e o sábio da sua geração, para que realmente não houvesse um vácuo, um vazio do saber, de um exemplo, da sabedoria, do conhecimento, para que houvesse cada vez mais a progressão em direção à revelação de Mashiach. E os próprios sábios vêm falando através das gerações, que cada geração tem o seu tzadik com potencial de ser Mashiach, de receber a alma de Mashiach, justamente para que o plano divino não tivesse uma interrupção, um espaço vazio. O tempo foi passando, chegamos na época do sexto Rebbe, o Rebbe Rayatzi, veio o seu desaparecimento, surgiu o sétimo Rebbe, Menachem Mendel. E a partir de então, nós estamos aguardando para qualquer momento a revelação de Mashiach. Hoje, como dia 10 de Shevat, é dia para que nós possamos estar aí recordando, podendo falar realmente aquilo tudo que envolve o sexto Rebbe, Rayatzi, Yitzhak, Yosef Yitzhak, e à medida que este sol se põe, o novo sol que nasce, o sétimo Rebbe. Então hoje, neste momento aqui, nós estaremos falando a respeito dos nossos Rebbes, o sexto Rebbe e o sétimo Rebbe. Então nós vamos ver e conversarmos a respeito disto, e vamos estar falando, às vezes, muitas coisas que você não sabia, que nós não sabíamos, e que nós vamos aí aprendendo com referência ao sexto Rebbe e o sétimo Rebbe. Sem sombra de dúvidas, o que vamos falar chega a ser assim, de uma certa forma, até um resumo, né? Porque há muita coisa para se ler, para se estudar, para se conhecer, principalmente com essa questão do sexto e do sétimo Rebbe. E portanto, né, para quem quer, para quem se interessa e quer pesquisar mais, conhecer mais, você pode adentrar no rabad.org.br e ali você vai encontrar uma vasta biografia com referência ao sexto e ao sétimo Rebbe. Você também poderá entrar no beneinor.org.br e ali também você vai encontrar bastantes coisas com referência aos nossos Rebbes, ok? Então, iniciando a nossa biografia com referência ao sexto Rebbe, Rayatzi, que é Yosef Yitzhak. Então, o quinto Rebbe, que era o Rabi Sholom Doveber, ele foi o quinto líder do crescente movimento Rabad e estava constantemente atarefado pelo crescente número de reuniões públicas, conferências e importantes convocações rabínicas, as quais precisavam sempre ele estar presente. E o desfile interminável das delegações racídicas, que vinham de todas as partes do mundo, pessoas buscando seus conselhos, buscando orientações e a necessidade de supervisionar e instruir os seus seguidores, além de sua necessidade pessoal de estudos bíblicos e racídicos, ocasionavam mais e mais interferências em seus dias de trabalho
que já se esticavam desde o início da manhã até a tarde da noite. Ele decidiu designar um secretário pessoal para aliviá-lo de parte de seu imenso fardo. Então o quinto Rebbe, Rabi Sholom Doveber, então ele escolheu um secretário. E qual secretário que ele escolheu? Nada mais, nada menos, mas exclusivamente, ele escolheu realmente o seu filho de 15 anos, o Rabi, que já era Rabi, Yosef Yitzhak Schneerson, que no futuro seria então o sexto Rebbe. Nascido em 12 de Tammuz do ano 5640, que corresponde ao ano gregoriano 1880, na cidade de Lubavitch, na Rússia. O jovem havia provado sua capacidade de estudo e era reconhecido como erudito brilhante, já aos 15 anos. Logo provaria ser também um brilhante administrador, com um notável talento para atividades comunitárias e cívicas. No ano 5655, a contar da criação, correspondendo ao ano 1895 da Era Comum, o jovem rabino participou da grande conferência de líderes religiosos e leigos em Kovno, e novamente no ano seguinte em Vilna. Em 13 de Elul do ano 5657, correspondendo ao ano 1897 da Era Comum, com 17 anos, o Rabi Yosef Yitzhak casou-se com Nehama Dinah, a filha de Rabi Abraham Schneerson, um homem importante de grande erudição e piedade. E ela também era neta do Rebbe Tzemach Tzedek, que foi o terceiro Rebbe. Durante a semana de festejos que se seguiu à cerimônia de casamento, o Rabi Sholom Doveber, o quinto Rebbe, anunciou a fundação da famosa Yeshiva Lubavitch, Tomichei Timimim, e no ano seguinte designou o seu filho como diretor executivo, sob a competente direção do Rabi Yosef Yitzhak e guiado pelo pai sempre vigilante, a Yeshiva Lubavitch prosperou e desenvolveu-se, havendo então a fundação de muitas yeshivot afiliadas por toda a Rússia. Veja bem que nós estamos falando aqui leste europeu e principalmente da Rússia, né, que na época era muito conhecido como a famosa União Soviética. E ela era conhecida pelo apelido de Cortina de Ferro. Era um período muito difícil, um período de muito forte, né, o comunismo, e não era fácil viver ali não. As 2 décadas do século XX foram um teste à ilimitada energia, ao zelo e à capacidade do jovem rabino. Podemos somente mencionar brevemente os eventos mais importantes ocorridos nesses 20 anos. Como parte dos exaustivos esforços sendo feitos para melhorar a situação econômica dos judeus na Rússia, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson recebeu de seu pai a incumbência de dirigir uma intensa campanha para o estabelecimento de uma indústria têxtil em Dubrovna. Então, em campanha, no ano 5661, início do ano 1901 da Era Comum, o Rabi foi até a Vilna, Lod e Königsberg. Ele obteve a cooperação de rabinos de destaque e dos famosos filântropos, os irmãos Jacob e Eliezer Poliakov, e a tecelagem foi devidamente estabelecida com aproximadamente 2.000 funcionários judeus específicos. Já sabemos a difícil situação dos judeus sobre o regime czarista, que essa era a época forte dos czares,
e de como os rebes de Lubavitch continuamente intercediam por seus irmãos, tanto com o governo quanto no tribunal, porque normalmente eles estavam prendendo judeus à torta e à direita, né? Direitos humanos, o que é isso? Rabi Yosef Yitzhak Schneerson encarregou-se de tais missões e viajou diversas vezes à capital, São Petersburgo, e a Moscou. Quando a guerra russo-japonesa foi desencadeada no Oriente no ano 5664, a contar da criação, correspondente ao ano da Era Comum 1904, o Rabi Yosef Yitzhak tornou-se ativo na campanha iniciada por seu pai, a fim de fornecer matzot para Pesach aos soldados judeus na frente da Batalha Oriental. Na agitação generalizada que se seguiu à deflagração daquela guerra, uma nova onda de pogroms varreu o território dos judeus. O Rabi Yosef Yitzhak Schneerson foi enviado por seu pai à Alemanha e à Holanda e conseguiu obter a intercessão de estadistas importantes a favor do judaísmo russo. Em 5668, correspondendo ao ano de 1908, da Era Comum, participou novamente da convocação rabínica em Vilna e no ano seguinte foi à Alemanha para conferenciar com líderes judeus. Ao voltar, tomou parte na preparação para a próxima convocação rabínica no ano 5670, correspondendo ao ano 1910, suas atividades públicas enérgicas e de longo alcance, sua vigilante defesa dos direitos dos judeus russos e sua constante luta contra as autoridades locais e centrais despertaram a animosidade do regime czarista da época. Ou seja, na época, fazer o que o Rabi Yosef Yitzhak fazia era uma sentença de morte, certamente, né? Ele estava, no bom sentido, né? Ele estava constantemente desafiando as autoridades czaristas por causa dos seus irmãos judeus que, sem motivo algum, estavam sendo presos à torta e à direito, presos, torturados e por aí afora vai, certo? E ele sempre ia lá debater com o governo, debater com aqueles, entre aspas, né, que detinham a tal, entre aspas, justiça, e isso daí acabou, sem sombra de dúvidas, despertando a animosidade do regime czarista. E no ano 5662 e 5671, de 1902 a 1911, o Rabi Yosef Yitzhak foi preso em Moscou e em São Petersburgo. Então, nesses 2 anos, em 5662 e 5671, ele foi preso em 4 ocasiões. Como os inquéritos governamentais não conseguiram saber de nada incriminador em suas atividades, foi libertado todas as vezes com uma advertência formal. Esses incidentes não detiveram o Rabi Yosef Yitzhak na continuação de sua obra, mas animaram cada vez mais para que aplicasse mais e mais esforços ainda maiores. E no anos 5677 e 5678, ou seja, 1917 e 1918, liderou novamente as convocações de rabinos e leigos em Moscou e Kharkov. Com a morte de seu pai no dia 2 de Nissan do ano 5680, no ano 1920 da Era Comum, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson foi convidado por todo o mundo do Rabat a aceitar a liderança do movimento e tornar-se o próximo Lubavitcher Rebbe. Naquela época, as condições tinham mudado consideravelmente devido ao resultado da guerra e da Revolução de Outubro. A Rússia ficou em um estado de constantes conflitos internos. Como sempre,
quem mais sofria eram os judeus. E naqueles dias, o Rabi Yosef Yitzhak viu-se praticamente sozinho, enfrentando uma tarefa que exigia esforços sobre-humanos. A reabilitação da vida judaica, comunitária e religiosa na Rússia não estava nada fácil. Cada vez mais, né, a guarda, entre aspas, pretoriana russa constantemente ia e prendia este ou aquele judeu, dava na cabeça deles que eles estavam fazendo alguma coisa contra o Estado, ia lá e prendia, e não tinha conversa. Também não tinha defensoria pública e nem tinha direitos humanos, certo? Lutou esta guerra em duas frentes, a material e a religiosa. E os judeus russos estavam reduzidos à mais abjeta pobreza e sofrimento. Foi um tempo de muita pobreza. E o futuro do judaísmo tradicional era gravemente ameaçado pela política da Yevsekhtsia ateísta, que era um ramo do Partido Comunista Soviético responsável por atividades antijudaicas e foi subsequentemente dissolvido pelo governo soviético. Durante esta luta desigual e esmagadora pela preservação do judaísmo tradicional na Rússia, Rabi Yosef Yitzhak percebeu que um novo país teria de desbancar a Rússia como grande centro de Torá. Fundou então uma Yeshiva de Lubavitch em Varsóvia, no ano 5681, correspondente ao ano 1921, e ajudou muitos estudantes e funcionários de sua Yeshiva russa a se mudarem para a Polônia e ali continuarem a sua obra. A Yeshiva na Polônia, como suas iguais na Rússia, desenvolveu-se rapidamente em um completo sistema de yeshivot, várias, e centenas de alunos foram matriculados em suas diversas filiais. Nesse interim, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson destemidamente conduzia sua obra na Rússia, fundando e mantendo yeshivot, escolas de Torá, e outras instituições religiosas. Naquela época, o Rabi tinha sua sede central em Rostov, mas devido às acusações caluniosas, foi necessário mudar-se dali. Estabeleceu sua residência em Leningrado, antigamente conhecida como São Petersburgo, de onde continuou incansavelmente a dirigir as suas atividades. Organizou um comitê especial para auxiliar os artesãos e operários judeus que desejavam guardar o Shabat, e enviou professores, pregadores e outros representantes às mais remotas comunidades judaicas da Rússia para fortalecer sua vida religiosa. Percebendo a necessidade de organizar comunidades Rabad fora da Rússia, o Lubavitcher Rebbe formou a Agudat Hassidei Rabad dos Estados Unidos e no Canadá, e manteve contato regular com seus seguidores no Novo Mundo. Em 5687, correspondendo ao ano de 1927, o Rebbe fundou a Yeshiva Lubavitch em Bokhara, uma remota província da Rússia. Sua resistência contra aqueles que desejavam minar a religião judaica tornou-se ainda mais arriscada. E aquele famoso grupinho que foi montado, né, com fins antijudaicos, né, entre aspas, né, a guarda pretoriana, estava determinada a refreá-lo e recorreu até mesmo à intimidação e tortura mental. Certa manhã, quando o Rebbe Yosef Yitzhak estava cumprindo as suas preces, né, por seu pai, 3 membros então desta Yevsekhtsia irromperam em sua sinagoga,
revólveres em punho para prendê-lo. Calmamente, o Rebbe terminou suas preces e seguiu com, como dizem, seguiu com os soldados até onde se chamava de Tribunal da Morte. E quando ele chegou lá na sede do Tribunal da Morte, levaram-no em um enorme aposento, onde havia umas 15 pessoas que estavam sentados lado a lado em uma longa mesa. À cabeceira da mesa sentavam-se outros dois e sentei-me em frente a eles, ele relatando na sua autobiografia. Meus 3 guardas sentaram-se atrás de mim, à esquerda, à direita e no centro. Um daqueles sentado à cabeceira da mesa dirigiu-se a mim dizendo: somos os membros do comitê do partido para investigar religiões. Agora ocupados em investigar a religião judaica, temos várias perguntas. Já convocamos outros rabinos, o Berman e o Goldenberg. Perguntamos o que perguntamos e eles responderam o que responderam. Agora chamamos você, Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, para resolver alguns assuntos a respeito da Kabbalah e Hassidismo. Tudo isso foi dito no idioma russo e eu respondi em Yiddish. Já deixei claro em 2 ocasiões anteriores em que fui chamado pela Tcheka, ou Tcheca, que é a polícia lá, que não me afastarei de meus princípios. Ainda está para nascer e nunca há de nascer um homem ou demônio que me afastará um só milímetro de meus princípios. Diante daquela guarda, responder dessa forma já era uma sentença de morte. Você teria coragem de responder a isso daí? Teria? Antes que eu terminasse minhas palavras, fui interrompido por um membro do comitê, sentado à direita da mesa. Ele ergueu o revólver que jazia sobre a mesa, além das armas que todos portavam nos cinturões. Havia um revólver sobre a mesa, à frente de cada um dos reunidos, e apontou para mim, dizendo: esse brinquedo aqui acaba com qualquer princípio. O medo dele já fez muitas bocas se abrirem. Até os mudos tornam-se tagarelas diante desse brinquedo. Então o Rabi respondeu: está totalmente enganado. Esse brinquedo aí impressiona apenas os ateus covardes, que têm um único mundo e muitos deuses. Todo hedonista tem muitos deuses. Mas quanto a nós, ele estava falando em nome do mundo judaico. Ele estava falando em nome dos judeus russos. Mas quanto a nós, que temos um único Deus e acreditamos em 2 mundos, o brinquedo que você está brandindo não somente não assusta, como não causa impressão alguma. Simples. Uma resposta que realmente deixou impressionada aquela bancada de julgadores, né? Então, realmente não tinham uma prova legal contra ele e mais uma vez foi libertado. A sua luta chegou ao auge, então, naquele verão de 5.687, no ano 1927 da Era Comum, quando o Rebbe foi preso e colocado no confinamento solitário na temida prisão Spalerno, em Leningrado. Foi condenado à morte, mas lembre-se que já falamos aqui atrás, a resposta já era uma condenação de morte. Em 1927, preso, foi condenado à morte.
mas a oportuna intervenção de estadistas estrangeiros salvou sua vida. E em vez de ser executado, foi banido para Kostroma, nos Urais, por 3 anos. Né? Essa Kostroma, nos Urais aqui, Kostroma é uma cordilheira de montanhas, né, que fica nos Urais, que é uma divisa entre a Europa e a Ásia e a Rússia. Né? Então ele ficou lá banido, exilado, né, 3 anos. Cedendo à pressão, então, mais intensa por parte daqueles estadistas, as autoridades decidiram, então, libertar o Rebbe Yosef Tzarrak. Foi informado dessa decisão em seu aniversário, no dia 12 de Tammuz. No dia seguinte, foi-lhe permitido sair e instalar-se na aldeia de Malachovka, nos arredores de Moscou. Uma intervenção mais decidida resultou na permissão para o Rebbe deixar a Rússia e se dirigir à cidade de Riga, que fica na Letônia. E no dia seguinte a Sukkot, juntamente com sua família e boa parte de sua valiosa e histórica biblioteca, o Rebbe então dirigiu-se para a Letônia. Sem parar para descansar, reiniciou suas atividades, começando a criar já o quê? Uma yeshiva em Riga. E no ano 5.688 e 5.689, correspondendo ao ano de 1928 e 1929, garantiu a provisão de matzot para os judeus da Rússia. Né? Veja bem, quando ele vai para a Polônia, para a cidade de Riga, o que ele procura fazer de imediato? Ele já procura fazer uma yeshiva, uma escola de estudos de Torá. Lembra que Yaakov, quando eles foram descer para o Egito, lembram que ele encomendou Yehudá? Ele mandou Yehudá à frente, para já chegar lá no Egito e preparar a estadia do povo que iria chegar. Mas qual foi a recomendação fundamental que Yaakov, Avino, nosso pai Yaakov, determinou a Yehudá para fazer quando chegasse lá em Goshen? A primeira coisa que ele tinha que fazer era preparar uma yeshiva, uma casa de estudo, uma escola de estudo. Então, para o mundo judaico, não existe nada mais importante do que chegar em um lugar e já providenciar de imediato uma casa de estudo. No mínimo, uma casa de estudo. Dependendo das condições, uma escola de estudos de Torá. Mas seja uma casa de estudo ou escola de estudo, o importante é fazer. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, entre os seus maravilhosos e múltiplos milhares de conselhos, um deles foi esse. Faça, já que nós não temos o Beit HaMikdash, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, faça um mini Beit HaMikdash. Na sua própria casa. Faz uma pequena escola de yeshiva, uma escola de estudos de Torá, na sua casa. Comece a yeshiva na sua casa. Isso é importante para o mundo inteiro, não só para você, não só para aqueles que vivem o monoteísmo junto com você, mas isso é bom para o mundo inteiro. Por quê? Porque as trevas, a escuridão, não tem forças para continuar. Elas ficam limitadas. E à medida que as pequenas casas de estudos nos quadrantes da Terra vão se fazendo, você pode dizer assim, puxa vida, mas é só eu na minha casa. Já é um princípio. Tudo se começa com um. Se começou com um, ótimo. É melhor do que nada. Não é verdade? Então o que acontece? Nem que for com um. Só na minha casa. Ótimo. Baruch Hashem. Excelente. Já é o princípio. Ou seja, se toda aquela casa estava escura, a partir de agora não está mais. Tem um ali. Que é o quê? Uma chama viva.
para trazer a luz da Torá e a luz da Shekhinah, da presença divina. Então aquela casa já não está mais em escuridão nem em trevas. Pronto, é o princípio. Ou seja, se não começar, não vai. Precisa começar para seguir em frente, ok? Então dessa forma aí, o próprio Rebbe diz nesse sentido, para que nós possamos fazer uma yeshiva. Então, Yehudá obedeceu ao seu pai Yaakov, e ele chegou lá em Goshen e preparou lá uma escola de estudo, para quando o povo chegasse, já haveria ali escola de estudos de Torá. E assim, subsequentemente, em todas as gerações, sempre houve este cuidado. E aqui nós vemos, mais uma vez, o exemplo do nosso sexto Rebbe, Yitzhak, Yosef Yitzhak Sneerson, a sua preocupação em chegar ali na cidade de Riga, Polônia, e já fazer de imediato uma yeshiva, ok? E no ano 5689, no ano correspondente da Era Comum 1929, o Rebbe visitou Israel, dirigiu-se em seguida aos Estados Unidos, e lá em Nova York teve a recepção cívica e liberdade garantida na cidade. Centenas de rabinos e líderes leigos recepcionaram o Rebbe e procuraram ter entrevistas pessoais com ele. E durante sua visita ele foi recebido inclusive pelo 31º presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover. Ele foi recebido lá na Casa Branca. O presidente Hoover, ele foi presidente nos anos 1929 até 1933. Por aí vocês tiram uma base da importância do nosso sexto Rebbe também, certo? Sendo recebido na Casa Branca pelo próprio presidente da época, Herbert Hoover. Retornando à Europa, continuou suas diversas atividades, mas para ter mais facilidades para sua obra, passou a residir em Varsóvia, lá na Polônia. No ano 5694, data da criação, correspondente ao ano da Era Comum, 1934. As atividades das Yeshivot Lubavitcher, na Polônia, a esta altura tinham adquirido um impulso considerável. As Yeshivot centrais em Varsóvia e aquelas na vizinha de Otivok atraíam centenas de eruditos de todas as partes da Polônia e de outros países circunvizinhos, inclusive também dos Estados Unidos. 2 anos depois, o Rebbe fixou residência em Otivok e dali passou a dirigir todas as suas atividades. Ao irromper a Segunda Guerra Mundial, em setembro do ano da Era Comum 1939, correspondendo à data da criação 5699, o Rebbe recusou todas as oportunidades para sair do inferno de Varsóvia, até que tivesse tomado todos os cuidados com a sua yeshivot e feito todo o possível pelos seus irmãos que sofriam na capital polonesa. Ali permaneceu durante todo o terrível cerco e bombardeio de Varsóvia e sua capitulação final aos invasores nazistas. Mesmo durante essa época, ele conseguiu evacuar grande parte de seus alunos para as regiões mais seguras, e todos os meninos americanos que tinham estado estudando na Yeshiva Lubavitch, ali em Otivok, foram transportados em segurança de volta a seus lares nos Estados Unidos, porque os nazistas, se encontrassem algum cidadão ou algum jovem americano, o fuzilamento era real. Sua coragem e destemor, ele ordenou a construção de uma sucá e cumpriu a mitzvah de habitar na sucá durante o auge do bombardeio. Foram uma fonte de inspiração para a sofrida comunidade judaica de Varsóvia. Somente quando percebeu que nada mais poderia fazer por eles, foi que o Rebbe finalmente concordou em dar atenção
aos desesperados apelos de seus muitos seguidores em Varsóvia e no exterior, de tentar sair das ruínas carbonizadas da capital polonesa e tomar o rumo dos Estados Unidos. Com a cooperação do Departamento de Defesa de Washington, os amigos e seguidores do Rebbe trabalharam incessantemente para arranjar sua viagem de Varsóvia a Nova York. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, ali de Washington, se envolveu para poder transportar e fazer com que a viagem do Rebbe fosse segura até Nova York. Vejam a importância do Rebbe. Finalmente o Rebbe e sua família receberam o salvo-conduto até Riga, Polônia. Aquela altura a Latvínia ainda era neutra. Uma vez ali, o Lubavitch Rebbe continuou a ajudar os numerosos refugiados que tinham conseguido escapar da Polônia para a Lituânia e Latvínia. E no dia 9 de Adar, Adar 2 do ano 5700, dia 19 de março de 1940, o Rebbe chegou a Nova York no navio. Foi entusiasticamente recebido por milhares de seguidores e muitos representantes de diversas organizações, bem como também autoridades cívicas. Logo após a sua chegada, o Rebbe fez saber que não fora por sua própria segurança que tinha feito a viagem aos Estados Unidos, mas porque tinha uma importante missão a cumprir durante sua estadia. Esta missão era fazer da América um centro de Torá que substituiria as arruinadas comunidades judaicas na Europa. A década que se passara entre a primeira e a segunda visitas do Rebbe aos Estados Unidos tinha deixado marcas em sua constituição. Porém, embora sua saúde estivesse bastante abalada pelo sofrimento e martírio, o Rebbe, devotou-se imediatamente à sua nova missão. A Yeshiva Central Tomichei Timimim Lubavitch foi logo estabelecida e tornou-se a precursora de muitas yeshivot e escolas de período integral por todas as partes dos Estados Unidos. O Rebbe continuou seus esforços em prol de seus irmãos além-mar, afligidos pela guerra, e ao mesmo tempo concentrou-se em sua intenção declarada de provocar um renascimento religioso nos Estados Unidos. Após uma breve estadia na cidade de Nova York, o Rebbe transferiu sua sede para o Brooklyn. A primeira edição do boletim mensal fez sua aparição como órgão oficial da Agudat Hassidei Chabad e continuou durante toda a guerra. Nos 10 anos de sua vida nos Estados Unidos, a influência e as realizações do Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson no fortalecimento do judaísmo, ampliando a educação judaica, estabelecendo instituições de estudo judaico, foram tão notáveis que o judaísmo e o estudo de Torá nos Estados Unidos e subsequentemente em outros países tomou uma feição totalmente diferente. Além das yeshivot nos Estados Unidos e Canadá, o Rebbe fundou em Israel escolas Bet Rivka e Bet Sara para as meninas judias e a editora Kehot, dedicada à publicação de livros no verdadeiro espírito e tradição de Torá. Foram também criados grupos Messibot Shabbat para meninos e meninas para tornar as crianças e adolescentes judeus conscientes de seu grande legado espiritual, reunindo-se a cada Shabbat em uma atmosfera agradável e liberadas por uma pessoa de sua própria idade e oriunda do mesmo bairro. Essas crianças são imbuídas com fundamentos da religião judaica, da santidade do Shabat e outros preceitos. Ao final da guerra, no ano 5705
a contar da criação, do ano 1945 da Era Comum, o Rabi Yosef Yitzhak estabeleceu sua organização para auxílio e reabilitação para refugiados, Ezras Pleitim Vesidurum, com um escritório regional em Paris. Muitos refugiados receberam ajuda dessa organização para emigrarem a Israel. Em 1948 da Era Comum, correspondendo ao ano 5708 da criação, o Rebbe fundou a aldeia Chabad, Kfar Chabad, perto de Tel Aviv. Pouco antes de sua morte, o Rabi Yosef Yitzhak voltou suas atenções às necessidades do judaísmo norte-africano. Foram lançados alicerces para uma rede de instituições educacionais, inclusive Yeshivot, Talmud Torot e escola para meninas, das quais todas continuam a prosperar sob nome Oholei Yosef Yitzhak Lubavitch. Uma rede semelhante de instituições educacionais foi fundada em Israel e escolas de período integral em Melbourne, Austrália. Ou seja, antes da sua morte ainda, ele se preocupou com o judaísmo norte-africano. O judaísmo norte-africano, principalmente a famosa conhecida Etiópia, viu? Onde ele procurou ali, né, judeus que estavam ali, né, judeus negros. O judaísmo em Israel, junto com a prática do judaísmo, foi o único país no mundo que foi ao continente africano não para escravizar os negros, mas foi lá para buscar os judeus negros e transportá-los para Israel para que tivessem a sua liberdade. Foi o único país que foi atrás de negros não para escravizar, mas para trazer-lhes a liberdade. Tanto principalmente esse período dali para frente, muitos judeus negros foram levados para Israel. E hoje, em Israel, e em vários outros lugares do mundo também, existem muitos rabinos negros, bem como também existem muitos cantores judaicos negros. Então a preocupação do Rebbe foi realmente restaurar o judaísmo em todos os quadrantes da terra, porque ele sabia muito bem que em cada país, independente aonde estivesse localizado, há sim judeus para serem resgatados, para viverem a liberdade da sua fé religiosa. Muitos trabalhadores comunitários e líderes judeus empenharam-se a partir da obra bem-sucedida do Rabi Yosef Yitzhak e têm redobrado seus esforços. Novas organizações e instituições têm brotado no campo da educação judaica e do cumprimento do Shabat, e sua influência está se fazendo mais e mais sentida. Pode-se dizer com certeza que este grande homem foi um dos pilares do judaísmo mundial em nossa geração. Rabi Yosef Yitzhak Sneerson faleceu no Shabat, no dia 10 de Shevat, do ano 5710 da criação, correspondendo ao ano de 1950 da Era Comum. Após 30 anos de esforço infatigável como líder de Chabad, o líder do judaísmo mundial, a notícia de sua morte entristeceu os judeus do mundo inteiro, e eles prantearam com um senso de perda pessoal o pensamento de um líder tão eminente, devotado e inspirador. Então, aqui aconteceu. O sol se escondeu para que pudesse outro sol surgir. E assim, o sol se põe e o sol nasce. Com o ocultamento do mundo físico do Rabi Yosef Yitzhak Sneerson, então o seu genro, o Rabi Menachem Mendel, vem ser o seu sucessor, né? Então, saindo
né, do nosso Rabi, ou nosso Rebbe, Yosef Yitzhak, né? O sol se põe, vamos para o nosso Rebbe Menachem Mendel, o sol nasce. Então, o que está por detrás de o sol se põe e o sol nasce? Foi a nossa chamada ao convite que estendemos nas nossas redes sociais. Já viu a resposta? Sim, esta é a resposta. O sol se põe, Rebbe Yitzhak, Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe. E o sol nasce, o sétimo Rebbe, Menachem Mendel. O dia 10 de Shevat marca então a data em que o Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória, assumiu a liderança da nossa geração. Vejamos em algumas linhas o que aconteceu nesses anos. O Rebbe anterior, nos 10 anos em que passou nos Estados Unidos, de 1940 até 1950, embora confinado devido aos seus martírios que ele sofreu, prisões, a pobreza, o intenso frio, né, do leste europeu, Rússia, Polônia, Lituânia, em que ele padeceu, teve sérios problemas, torturas, prisões, né, teve sérios problemas de saúde e acabou ficando confinado em uma cadeira de rodas. Conseguiu mudar drasticamente a topografia do mapa judaico, porém havia ainda muito a fazer. E quando o Rebbe Menachem Mendel sucedeu seu sogro, o sexto Rebbe, todos já esperavam que ele desse um tremendo empurrão ao movimento Chabad Lubavitcher. E agora, quando celebramos os anos de inspiração e liderança do Rebbe, ficamos estupefatos pelo volume de seus feitos. Chabad não tem monopólio da dedicação espiritual. Muitos outros fazem bastante a esse respeito. Porém, a performance dos Hassidim, os devotos, os seguidores do Rebbe, é ímpar. Se tentar louvar qualquer um deles pelo trabalho maravilhoso, sempre se ouve a resposta de cada um deles: não sou eu, é o Rebbe que o faz. E isso não é dito por humildade, aquela falsa humildade que muita gente faz por aí. Mas na realidade é uma humildade real e verdadeira. É realmente a pura crença. É o Rebbe quem realmente faz, e não só de forma espiritual. O Rebbe literalmente iniciou e continua guiando e inspirando todas as atividades de seus seguidores. Provavelmente alguns Hassidim, devotos, seguidores, gostariam de tirar umas férias e desfrutar de todas as conquistas, mas como poderiam, se o Rebbe, a sua liderança, deu um exemplo que nunca tirou sequer um dia de férias? O Rebbe nunca conheceu cansaço ou desalento. Quando observávamos o Rebbe cada vez se exigindo mais, podíamos nos negar a fazer a nossa parte? O Rebbe trazia luz e lógicas novas a qualquer assunto, refrescando nossa apreciação no seu sentido e nos inspirando a atos cada vez maiores. Há líderes e grupos que discordam da filosofia Chabad ou de alguns dos seus métodos. Porém, qualquer sentimento negativo para com estes desaparece ao observarmos a maneira que o Rebbe os tratava. É fato conhecido que o Rebbe lhes dava substancial ajuda financeira, além de apoio moral, pois apesar de adotarem atitudes antagonistas, exerciam uma influência positiva no fortalecimento da Torá. E isto é mais importante. O Rebbe jamais deixou de atender pessoas simples ou causas de menor importância. A prova mais cabal são os milhões de cartas contendo conselhos e bênçãos a todos. Essas missivas, compiladas em dezenas de volumes,
estão à disposição de quem desejar estudar e entender seus preciosos ensinamentos. Nós temos, por exemplo, aqui 2 volumes, Trazendo o Céu para a Terra, volume 1, e Trazendo o Céu para a Terra, volume 2. São 2 livros de centenas de livros que estão aí relatando sobre a questão do Rebbe. Então aqui o rabino Tzvi Freeman, ele fez compilações de vários conselhos, ensinamentos do Rebbe para determinadas e várias situações do cotidiano de pessoas, destas cartas que aos milhões chegavam para ele. Então aqui estão apenas algumas respostas de algumas cartas, mas as cartas eram aos milhões. Existem centenas de livros que relatam realmente a questão do nosso 7º Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então, é só você entrar lá, rabad.org.br ou benenor.org.br, e você vai encontrar uma boa e vasta literatura referente ao Rebbe, seus ensinamentos, ok? Então, para o Rebbe, nada era pequeno demais e nada era grande demais. Por isso, os Hassidim significa devotos, seguidores, tentam seguir este exemplo. É importante frisar que os Hassidim não se ocupam apenas de atividades beneficentes e comemorações alegres, mas o estudo de Torá é parte vital de sua vida. Carta escrita pelo Rebbe Menachem Mendel Schneerson sobre o procedimento que deveria ser adotado por ocasião de Yud, o dia 10 de Shevat, data de falecimento de seu sogro, o Rebbe anterior. A partir dela foi possível estabelecer quais seriam as diretrizes a serem adotadas com o falecimento do próprio Rebbe. Então, ele sempre enviava respostas, enviava cartas, e o Rebbe sempre dizia, com a graça de Deus, aí a data específica que ele estava escrevendo, depois ele colocava lá Brooklyn, New York, a cidade de origem, e sempre dizia que Deus esteja convosco, e dizia paz e bênção, shalom e brachá. Ou seja, paz e bênção sempre foi um lema do nosso Rebbe Menachem Mendel. Depois dele, muitos, tanto no mundo religioso como no mundo físico, muitos seguiram esse exemplo dele aqui, paz e bênção, ok? Para os judeus específico, então ele escreveu, com referência ao dia 10 de Shevat, instruções, o que deve ser feito no dia 10 de Shevat. Nós, como não judeus Benenor, nós simplesmente ofertamos nesse dia a Hashem para a elevação dos nossos Rebbes, o 6º e o 7º Rebbe principalmente, esse pequeno serviço que nós ofertamos a Hashem para a elevação de suas almas e de todo mundo judaico e de todo mundo não judaico e os Benenor, esse simples serviço que nós estamos realizando nesta manhã. Somos pequeninos demais diante da grandeza dos nossos Rebbes e principalmente diante da grandeza dos nossos irmãos primogênitos, ou como diz Shemot lá no capítulo 4, Êxodo capítulo 4, verso 22, quando Deus falou a Moshe, e Moshe retransmitiu ao faraó, Israel é o meu filho primogênito. Então esse é o nosso serviço simples para com os nossos Rebbes, o 6º e o 7º Rebbe, e para com os nossos irmãos, para com o nosso irmão primogênito, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que esse serviço simples, humilde,
possa realmente ter a aprovação divina e possa realmente ser de bom proveito para o nosso mundo Benei Noach, as nações, e somar ombro a ombro com os judeus esse serviço simples que nós estamos ofertando nesta manhã. Especificamente, o Rebbe, ele escreveu no ano 5711, a contar da criação, em Rosh Chodesh de Shevat, a partir de Brooklyn, New York. Então, ele escreveu uma carta para o mundo judaico, aquilo que ele vem sugerir para se fazer durante esse dia. Então, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, o mundo judaico, nos quadrantes da terra, está seguindo as orientações que o sétimo Rebbe, Menachem Mendel, enviou essa carta para eles. E realmente são instruções aqui, não vou ler aqui, certo? É bem extenso e especificamente nos seus detalhes, nos seus mínimos detalhes, para o mundo judaico, ok? Então, é uma ordenança para o mundo judaico aí. Nós, Benei Noach, que estamos aí, vamos dizer assim, né, no nosso princípio de andar esta jornada, ombro a ombro, com o nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, nós estamos aí fazendo um serviço simples, humilde, para que, pequenino, não resta dúvida, mas não podemos esquecer que o próprio Rebbe diz que para ele não havia nada pequeno e nada grande demais, né? Que seja essa conexão com o nosso Rebbe e seja uma conexão com o nosso irmão primogênito, o povo judeu, ok? O mundo jamais será o mesmo a partir do momento que o nosso Rebbe, o sétimo Rebbe, Menachem Mendel, ele assumiu a liderança há 71 anos atrás, ou seja, no ano de 1950, até agora o ano de 2021, corresponde a 71 anos atrás, quando ele iniciou a liderança. Nas décadas seguintes, o Rebbe ousadamente liderou um renascimento do pós-holocausto, justamente um momento muito difícil na história mundial e principalmente na história do povo judaico, o pós-holocausto. O mundo judeu, nos seus quadrantes da terra, principalmente na Europa e no leste europeu, estavam muito arrasados, né? 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentrações, né? E isso foi testemunhado de forma presencial pelos exércitos aliados, por repórteres da época, e um grande general do exército americano, ele disse tanto para o jornalista militar que acompanhava as incursões dos exércitos americanos, e ele ia registrando com a sua câmera. Então ele orientou tanto o jornalista militar como os demais jornalistas que ali estavam, principalmente na Alemanha, nos campos de concentração, e ele orientou para que todos registrassem o que estava ali nos campos de concentrações. Os mortos, os corpos, as covas coletivas, os fornos, a câmara de gás, né? Aqueles poucos que sobreviveram, na realidade, eram mais esqueletos humanos andando do que propriamente dito seres humanos, devido às torturas, o passar a fome, eram esqueletos humanos andando. Então esse general americano disse: registrem isto, porque vai chegar um tempo, ele falou uma profecia, por incrível que pareça, porque vai chegar um tempo que muitos irão negar o holocausto, mas a prova está aqui. Infelizmente, passou-se alguns anos, algumas décadas, e infelizmente existe muito tolos e idiotas por aí que dizem que o holocausto foi uma invenção judaica. Eles renegam a história, eles negam a história, falam que é mentira, mas
quando aquilo que é do interesse deles, do sistema, e quando aquilo é do interesse de apagar a memória de Deus e da família, desse sistema cruel, abusivo. Então aquilo que é de acordo com a vontade deles, mesmo que não seja legal, torna-se legal. Mesmo que seja mentira, torna-se verdade, né? Então isso daí é o famoso, né? Isso é legal, isso pode. Mas aquilo que é certo não pode, aquilo que é verdadeiro também não pode. Por quê? Porque não contribui para o sistema globalista que quer dominar o mundo com seu ditador mundial, né? Que realmente Hashem não permita que isso aconteça e não permitirá sem sombra de dúvidas, ok? Porque o mundo precisa de luz para a manifestação de Mashiach. São tempos difíceis, mas assim como o povo judeu que estava escravo no Egito, quando o momento mais difícil, o momento mais obscuro se abateu sobre eles, eles clamaram a Deus juntos com uma só voz, um só coração, uma só alma. Clamaram a Deus pedindo socorro. E no momento mais alto, o momento mais obscuro, começou a brilhar a luz. A resposta veio e ele enviou naqueles dias Moshe como redentor daquela geração. E nós estamos vivendo semelhantemente àquele período. Não só no mundo judaico, mas entre as nações. Momentos turbulosos, difíceis, obscuros, e que se nós, os que estão na luz, na fé no único Deus, que não nasceu e nem morreu, aquele que é o sempre eu sou, o Ein Sof, o infinito, o único Deus e o único Salvador. Se nós não clamarmos a Ele continuamente, haverá um momento muito perigoso para o mundo. Por isso, é tempo sim. Como dizem os profetas, é tempo de buscar a Deus de todo o nosso coração. E Ele se manifestará sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, o Rebbe, o sétimo Rebbe, Menachem Mendel, ele assumiu a liderança nesse período difícil após o Holocausto. E então, desde o princípio, o Rebbe ensinou a cada um de nós que cada um de nós precisa responder ao chamado para se tornar um líder em nossas próprias casas, locais de trabalho, comunidades e esferas mais amplas de influência. Hoje, portanto, é um dia para agir, um tempo para cumprir nossa própria missão, aumentar nossas metas, avançar e atualizar a visão que o Rebbe lançou para todos nós. Seu legado é um vasto conteúdo para nos ajudar a redobrar nossos investimentos em estudo individual e comunitário, prece, reflexão, atos de bondade e resoluções positivas para o futuro. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo agora, já, né, nesse período em que o Rebbe ele assumiu a liderança do movimento Lubavitch no mundo inteiro, desde os anos 50 até 1994, onde a sua liderança foi marcada, o seu conselho ainda continua sendo o mesmo e atualíssimo. Ou seja, o legado que ele deixou é exatamente esse, para nos ajudar e a redobrar os nossos investimentos em estudo individual. A sua riqueza material financeira, ou pouca, ou média, ou muita, você tem realmente que aplicar nesse sentido. Por isso a sua tzedakah, seu dízimo, sua oferta, ela precisa ser real dentro desse contexto. Estudos individuais e comunitários, precisa aplicar em preces, reflexão, atos de bondade, resoluções positivas para o futuro. O melhor e maior investimento desde o princípio sempre foi a tzedakah. Que os nossos sábios falam que a tzedakah, os dízimos e as ofertas, para se aplicar nesse sentido, para divulgar a luz, livros,
biografias, ensinamentos, aprendizados, para que se multiplique o saber. O saber é luz, principalmente quando está enraizado natural, os 5 primeiros livros da Bíblia. Principalmente quando está enraizado grandes líderes que iluminaram o mundo. E nós temos 7 rebes do movimento Lubavitch, do Hassidismo, grandes líderes que iluminaram o mundo, para que o mundo pudesse seguir o seu curso desde o princípio que o Eterno estabeleceu, para que o mundo seja estabelecido como o lar de Deus. Então o investimento, o melhor investimento é a tzedakah, porque Deus ele retribui no mínimo, segundo os nossos sábios, no mínimo ele retribui em dobro para quem o faz com amor e com alegria, voluntariamente, não forçosamente. Nada forçosamente. A tzedakah, ela é um ato de caridade, de bondade, mas essencialmente é um ato de justiça. Quem pratica a tzedakah, ele pratica atos de justiça, quando ele o faz voluntariamente, de coração, serviço do coração, serviço de amor, e faz com alegria. No mínimo, o Eterno retribui em dobro para quem o faz. E principalmente os tempos que nós vimos aqui, em que foram difíceis para tanto o nosso 6º Rebbe como para o nosso 7º Rebbe. E todos aqueles que se envolveram nunca ficaram pobres ou miseráveis. Porque o que o Eterno tem para cada um que faz com amor e alegria são, como diz o nosso Rebbe, bênção e paz. Paz e bênção. Shalom vebrachot. Ou Shalom vebrachá. Paz e bênção. Então é importante nós darmos essa continuidade. Por isso, o movimento Chabad tem na sua página lá, onde você pode fazer a sua tzedakah, o seu depósito de tzedakah. Lá no benenoa.org.br, você tem lá também onde você pode fazer a sua tzedakah. Cada comunidade que está ligado ao movimento Benenoa Brasil, cada comunidade nas suas localidades também estão ali para receber a sua tzedakah, para que possa haver comunidades, para que possa haver escolas de estudos, centros de estudos, porque nós temos um rabinos, que é a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstadt, ali no Brooklyn, São Paulo, onde ele dirige e lidera todo o movimento Benenoa Brasil, e as comunidades nas suas localidades, em cada estado. Então as nossas comunidades também precisam da sua tzedakah, porque isso que nós estamos fazendo aqui requer o quê? Requer tempo, requer estudo, requer dedicação, requer livros, para que a gente possa, como líderes regionais, os emissários, possamos realmente estarmos alimentando as nossas regiões, ou quando vamos para as mídias sociais, as lives, precisamos estar aí alimentando. Então a tzedakah, ela é importante para ter continuidade a estas coisas, porque nós estaremos dando continuidade ao legado do Rebbe Menachem Mendel. E essa é uma das formas de nós termos conexão com o Rebbe. Então, por isso, voluntariamente, com amor e alegria, faça. É paz e bênção, ok? Que Deus coroe, ou venha coroar nossos esforços com a suprema bênção da transformação, para revelar o mundo em sua plena bondade, com a vinda do nosso justo Mashiach, brevemente em nossos dias. Ou seja,
quando nos fala o Shema, ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um, a nossa declaração máxima do monoteísmo, da nossa crença, da nossa fé junto com os judeus. Quando fala que nós precisamos servir a Deus com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, essa força, ela simboliza com tudo aquilo que nós possuímos, os nossos bens. Então, por isso, que o Eterno venha coroar os seus esforços com a suprema bênção da transformação. Qual é a suprema bênção da transformação, segundo o nosso Rebbe? Para revelar o mundo em sua plena bondade. Hoje nós conhecemos o mundo parcialmente com bondade. Mas o mundo, ele vem revelar-se plenamente de bondade quando? Com a vinda do nosso justo Mashiach, e que seja brevemente em nossos dias, e que seja para agora. Amém. Então a realidade é o seguinte: a tua riqueza, seja ela pouca, média ou muita, não adianta nada você ficar guardando em cofres. Por quê? Porque vai chegar um momento que não vai te servir para nada. Não vai te servir para nada. Um exemplo simples. Você está vendo o que está acontecendo no mundo hoje? Em muitos lugares estão fazendo o chamado lockdown. Em muitos lugares estão estabelecendo o alerta vermelho. As pessoas não podem se locomover. Para onde você vai viajar? Onde você vai passar férias? Está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo o que o Rebbe está dizendo? Que os teus esforços sejam coroados com a suprema bênção da transformação. É este mundo que você quer viver? Um mundo doente, um mundo corrupto, cruel, um mundo com maldades, que quer fazer com que você seja prisioneiro dentro da tua casa, que você seja escravo de líderes ditatoriais. É esse mundo que você quer? É para isso que você está guardando a sua riqueza, para dar de mão beijadas a eles? Vejam aí, no meio de uma pandemia terrível dessa, milhões de pessoas perdendo o emprego, seus salários, não tendo o que comer. Vem aí governadores e aumentam impostos. Como que você vai pagar imposto sem dinheiro? Ainda vai ficar com o nome sujo, dependendo da situação, responder processo. Aí vem a justiça e manda você pagar. Pagar com o quê? Então, que Deus venha coroar os teus esforços com a suprema bênção da transformação, para revelar o mundo em sua plena bondade. De que forma? Com a vinda do nosso justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Entendeu? Com amor e com alegria, com coração voluntarioso, procure os centros de estudos, as comunidades Benei Noach, e não deixe de contribuir, porque você estará contribuindo para que o justo Mashiach venha se revelar o mais rápido possível, que seja para os nossos dias. Amém. Ok? Então aqui nós queremos deixar essa mensagem, esse serviço simples que nós estamos dedicando esse dia 10 de Shevat para em memória e elevação das almas do sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, e o sétimo Rebbe, Menachem Mendel. Que nós possamos aí cada dia mais nos inteirarmos dessa verdade, que esta é a única verdade que liberta e que leva realmente para a redenção do justo Mashiach. Que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Shalom, shalom. E até às 14 horas com a tarde com a Torá.